Ótima tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo com as notícias da Câmara e também da cidade. Hoje vamos falar sobre a decisão do STF que autoriza os municípios a criar leis que ampliem a atuação das guardas municipais. E há um mês da Páscoa, vamos mostrar a expectativa do comércio da cidade. A gente começa a edição de hoje com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, do IBGE, que mostram que, em 2024, os brasileiros receberam, em média, R$ 3.225 por mês, um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior. Em São José dos Campos, o rendimento médio do trabalhador é superior à média nacional. O João Delfino traz mais detalhes para a gente. Todo trabalhador sempre aguarda o dia do pagamento. O salário pode até variar de uma empresa para outra e de região para região. Mas se fizermos uma média nacional, os joseenses têm ganhado mais do que a maioria dos brasileiros. Dados divulgados pelo IBGE em 2022 registraram uma média salarial em São José dos Campos de R$ 4.028. Essa quantia é maior do que a média salarial do país inteiro, que em 2024 foi de R$ 3.225 por mês. Em termos nacionais, mais de 60% da população, às vezes, não chega a R$ 3.000 de uma renda para si, né? Uma renda salarial. Então, a gente vai estar pensando que uma média para a cidade nesse sentido quer dizer que a gente tem realmente uma concentração aqui de pessoas ganhando bons salários. Como essa socióloga explica, esse número é um dado relativo, que na conta inclui os chamados supersalários. São José tem vários casos de salários maiores do que o da média nacional, principalmente em função do setor da indústria, que contrata gestores e especialistas para ocuparem altos cargos. A gente pode tanto pensar na ideia de super salários, porque a gente acaba concentrando-se na cidade. Por ser um polo industrial, a gente acaba concentrando escritórios, a gente acaba concentrando realmente empresas que estão começando aqui e acabam ficando em São José por uma questão logística e tudo mais. Então a gente vai ver que a gente tem uma forma realmente de organizar a cidade a partir dessas métricas também. E uma média alta significa o quê? Isso é totalmente positivo para a cidade? Com o que o poder público deve ter atenção e se preocupar quanto aos salários dos cidadãos? Porque realmente uma pessoa que tem aí uma média de R$ 5.000 de salário, ela já consegue prover para si alguns serviços de forma particular, um convênio médico ou um carro próprio e tudo mais. Mas se a gente for achar que todo mundo está recebendo esse salário, a gente acaba deixando alguns serviços públicos de lado, como escola pública, saúde pública e tudo mais. A gente sabe que no caso de São José, o pessoal realmente está tentando sempre equilibrar, né? O nosso hospital ele ainda é referência no Vale, né? Mas essa é uma das questões para sempre se avaliar. O como a cidade pode acabar ficando mais cara para as pessoas que mais precisam dela. Uma das alternativas realizadas pela gestão da cidade é o programa Qualifica São José, que oferece especialização e cursos livres para os moradores que querem se capacitar. Nós podemos ajudar em muito o trabalhador a conseguir uma recolocação. O jovem de São José que precisa da primeira oportunidade também tem condições de se desenvolver com o programa Qualifica. E também estamos fornecendo para os quadros funcionais, né, das empresas, mão de obra qualificada. Então o Qualifica atende a essas necessidades da cidade, né? É uma cidade que atrai muito investimento e para que os investimentos continuem chegando, nós precisamos ter mão de obra qualificada. O Qualifica ajuda nesse ponto. Em 2025, o programa terá mais de 40.000 vagas para qualificação em diversas áreas de atuação, o que pode ajudar milhares de trabalhadores joseenses a conquistarem salários maiores ou renda extra. Nós teremos cursos em construção civil, moda, gastronomia, gestão, empreendedorismo e inovação, programação de computadores, a questão do marketing digital, enfim, inúmeras, saúde hospitalar, saúde ocupacional, inúmeras possibilidades, inúmeros cursos, são mais de 40.000 vagas, né, em mais de 20 áreas, e tudo gratuito. Convido a todos aí ao site da Prefeitura, todos os dias tem cursos novos lá, as inscrições estão abertas, para fazer inscrição é muito fácil, só abrir o site da Prefeitura, clicar em Programa Qualifica São José, e no item inscrições você vai poder fazer inscrição no curso que você quer. Políticas públicas que garantam mais oportunidades e salários dignos são uma forma de diminuir as desigualdades entre as remunerações.
O ideal é que o pagamento no fim do mês seja suficiente para as despesas básicas, saúde e lazer. E os serviços essenciais devem chegar para todos os cidadãos, independente de quanto recebam. Então é sempre pensar nesse sentido. A gente sabe que tendo super salários na cidade, ou sendo salários mais altos, a arrecadação de impostos municipais, de diferentes maneiras, né, eles acabam aumentando. Então, isso ajuda também para que isso reverta em bons serviços públicos, pelo menos verba para esses serviços públicos. Mas é sempre pensar nesse sentido. Qual é a real parcela da minha população que precisa desses serviços e não está nessa média? Decisão do Supremo Tribunal Federal autoriza os municípios a criar leis que ampliem a atuação das guardas municipais. Assim, a GCM poderia, por exemplo, realizar prisões em flagrante. Em São José, a Câmara trabalha para fortalecer a segurança e o papel da Guarda Civil Municipal. Proteger o patrimônio público e garantir o bom convívio social. Essas são as principais funções das guardas civis municipais, que a partir de agora terão a possibilidade de contribuir mais pela segurança da cidade. Isso porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que cada município tem autonomia para atribuir à guarda o poder de polícia. Com isso, os agentes seriam uma espécie de polícia municipal, capaz de fazer prisões em flagrante e outras ações. Isso aí praticamente reconhece o trabalho que a maioria das guardas municipais já vem fazendo. Eles estão nas cidades fazendo patrulhamento ostensivo, muito parecido com o da Polícia Militar. Então, é importante que o trabalho, primeiro, seja reconhecido, sim, mas que as prefeituras, de maneira geral, entendam que sua participação na área de segurança está muito além de fazer aquilo que a PM já faz, que a prefeitura está cuidando de todas as ruas, como, por exemplo, a iluminação pública, que tem um papel muito grande na questão de prevenção. O STF deixou claro que os guardas municipais só podem atuar dentro da própria cidade e com supervisão do Ministério Público. É importante destacar que as novas regras não substituem o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Na verdade, a proposta é que todos trabalhem juntos, cada um com uma função definida, como prevê a Constituição. José Vicente é ex-secretário nacional de Segurança Pública e aponta que, para a mudança ter efeito prático, as prefeituras precisam investir em treinamento e estrutura. Os PMs, eles têm uma carga de 2.700 horas de preparo, os guardas municipais, por padrão, têm 460 horas. E mais um sistema de hierarquia, de coisa de tradições de muito tempo. E os supervisores da PM têm um preparo muito mais avançado ainda que o supervisor de qualquer guarda. Esse tema chegou à Câmara de São José. O vereador Sena protocolou uma proposta de emenda à lei orgânica para permitir que os agentes da Guarda Civil do município tenham atribuições de polícia. A matéria, assinada por outros 7 parlamentares, está em tramitação. A prefeitura ganha força, o prefeito ganha força, a população também começa a visualizar uma guarda que muitas vezes não é enxergada, né? O guarda era o guardinha da UBS, era o guardinha do poliesportivo, do centro comunitário. Não, a Guarda Municipal é uma polícia e tem feito um trabalho preventivo e combativo ao crime, ao tráfico, né? Levando segurança e promovendo segurança para as pessoas. Se aprovada a mudança, o nome da Guarda Civil Municipal passaria a ser Polícia Municipal. Segundo o Sena, a alteração da nomenclatura também reflete na valorização dos agentes de segurança da cidade. Você trata de uma autoestima do policial, você resgata, né, e valoriza aquele agente que está atrás da farda, né? E a população então começa a enxergar que, além de uma polícia militar, né, que pertence ao Estado, a Polícia Civil, nós temos uma polícia que é do município, que pertence ao município. A principal justificativa para a mudança na legislação é permitir a integração entre as forças de segurança, para contribuir com a queda dos índices de crimes e ocorrências. Por isso, o envolvimento da população, junto com a criação de conselhos municipais, pode ajudar na prevenção.
A segurança de cada cidade, ela deveria ter, estou pregando isso há mais de 20 anos, um Conselho Municipal de Segurança Pública. E nesse conselho fazer parte a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, convidar o juiz, convidar a Associação Comercial, etc., para discutir quais são os problemas reais. Primeiro, identificar os problemas da cidade, cada cidade tem sua particularidade. E essa ideia do trabalho conjunto tem que ser planejado, intencionalmente desenvolvido, e a partir daí esse conselho vai analisando, se reunindo todo mês, para verificar a que ponto estamos, que falta para melhorar. Principalmente se pensando que a prevenção da violência, ela requer não só da polícia, mas requer um conjunto de ações assistenciais, educacionais, posturas municipais, principalmente nas áreas e no conjunto de pessoas que mais precisam, são mais sensíveis à violência. Vamos falar da época mais doce do ano? Pois é, há um mês da Páscoa, os empresários estão animados com a possibilidade de aumento nas vendas. Mas o consumidor vai precisar preparar o bolso. É que, de acordo com a estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, a alta de 189% no preço do cacau nos últimos 12 meses deve encarecer os ovos de chocolate. E quem trabalha com o produto artesanal busca alternativas para não perder venda. Os corredores destes supermercados já estão decorados. Os ovos de chocolate chamam a atenção dos consumidores e a expectativa é alta para as vendas. Por aqui, a previsão é que o faturamento aumente em relação ao ano passado. É uma das principais datas por se tratar de diversos produtos. Fala-se na Páscoa, começa o período aí também da quaresma, tudo, então tem desde os ovos, tradicional, quando igual os chocolates, a parte também de legumes, das conservas, a parte dos pescados, peixes. Então são uma ampla variedade de produtos que aumentam as vendas. Em 2024, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estimou que o período da Páscoa movimentou mais de 3 bilhões de reais no país. Para esse ano, segundo a Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas e Correlatos, a ASBRAF, é esperado um crescimento de mais de 9% em relação ao ano passado. A Páscoa nesse ano será comemorada no dia 20 de abril. Empresários e confeiteiros já se preparam para a época mais doce do ano. Especialistas acreditam que o comércio terá lucro com a data e os ovos artesanais serão os mais procurados. A expectativa para esse ano é que você tenha um crescimento na busca de que a gente chama de ovos artesanais. Uma questão de ser mais saudável, às vezes você paga a mesma coisa, mas vem um pouco mais de chocolate do que no ovo tradicional, mesmo porque também você não tem uma marca muito pesada por trás que encarece também o produto. Então a tendência de busca para os ovos tradicionais, artesanais, aquilo que você faz em casa, que a tua amiga faz, ou mesmo uma colega de escritório faz, a tendência de crescimento para essa busca. Rodrigo é confeiteiro há 9 anos e nesta Páscoa aposta nos ovos trufados e de colher. Para ele, esse é o período de maior faturamento do ano. O ano basicamente começa na Páscoa. Janeiro, fevereiro e março é bem tranquilo, o pessoal muita conta para pagar, muita coisa para organizar. Então, abril, final de março e abril que o pessoal começa a procurar mais bolo, mais doce, mais ovos da Páscoa e tal. E com a alta nos preços dos insumos, Rodrigo precisou se organizar para não perder nenhuma venda. A saída foi convencer os clientes que o ovo ficou mais caro para não perder a qualidade. Explicar o porquê desse aumento, porque às vezes a pessoa não entende que tudo aumentou. O ovo, o leite condensado, o chocolate. Então eu tento mostrar para a pessoa que ou a gente perde a qualidade e mantém o valor, ou a gente sobe um pouco o valor e mantém a qualidade ou até melhora ela. Porque às vezes a diferença de um valor para um produto melhor é pouca, então compensa aumentar um pouquinho e seguir assim. E se os insumos estão mais caros, os tradicionais ovos de chocolate vendidos nas lojas também estão. Segundo esse especialista, a alta é reflexo da economia do país, impactada pela alta no dólar, pelas exportações e pela sazonalidade.
O grande fator é uma coisa chamada sazonalidade. Então, todos os produtos ligados à Páscoa, como por exemplo o peixe, os próprios ovos, chocolate, pela busca maior, a tendência é você ter uma alta de preço. Então, não teve assim um acréscimo grande no custo, mas a sazonalidade do produto faz isso. Um exemplo dessa alta de preço na sazonalidade é do panetone. Você tem, por exemplo, um panetone no final do ano, na época de Natal, de festas, ele custando, por exemplo, R$ 24,00. No dia 2 de janeiro, você já compra 2 por 14, ou seja, cada um sai a 7. Ah, baixou o custo do panetone? Não, simplesmente passou a época do panetone, passou a sazonalidade. A mesma coisa acontece com os ovos de Páscoa e produtos ligados à Páscoa. Mas para muitos, a tradição da Páscoa fala mais alto, e o jeito vai ser fazer o ovo de chocolate caber no orçamento. Para quem achou que os tradicionais vendidos no mercado estão mais caros, uma alternativa é usar a criatividade, pesquisar e, quem sabe, até fazer um ovo caseiro em casa. Use a estratégia, use o lúdico, faça a busca. Se você fizer uma boa pesquisa, você vai encontrar diferenças radicais de preço de chocolate. Cuidado que, como você disse bem, ovos de marca, às vezes quando o preço do ovo de marca está muito barato, você dá uma olhada na qualidade de chocolate para ver se não tem muita gordura hidrogenada, aquela coisa ruim e tal. Então, acho que a grande alternativa é você buscar os bombons, as barras de chocolates tradicionais, quem sabe que é de uma qualidade superior, monta um kitzinho para o teu filho, brinca com ele, coloca um carrinho ali dentro, acredite em mim, ele vai ficar tão feliz quanto. Vamos saber quais são as vagas abertas no PAT na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, afinador de motores a diesel, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, ajudante de pedreiro, ajudante de pintor, alimentador de linha de produção, assistente de vendas, atendente de cafeteria, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente de telemarketing, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de rotisseria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de crédito, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de padeiro, auxiliar de pintor de automóveis, balconista, barman, chapeiro, churrasqueiro, cobrador interno, controlador de orçamento, corretor de imóveis, cozinheira, cozinheiro, cozinheiro geral, cuidadora de idoso, desenhista técnico eletromecânico de manutenção de elevadores, eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos, engenheiro de segurança do trabalho, fisioterapeuta, garçom, instalador de película solar, instalador reparador de linhas de telecomunicação, lavador de veículos, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel, montador de veículos, motorista de automóveis, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, pedreiro, piscineiro, promotor de vendas, técnico de edificações, técnico de rede, trabalhador da produção agrícola, tratorista operador de roçadeira, vendedor de serviços, vendedor interno e veterinário. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de assistente de analista de produtos, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing ativo e receptivo, porteiro e recepcionista de hospital. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, no número 175, no centro. A Organização Mundial de Saúde adotou uma nova classificação para a síndrome de burnout. A mudança tem como objetivo assegurar direitos aos trabalhadores. Quem traz as informações para a gente é o repórter Marvin Pinho. É isso mesmo, boa tarde a todos, boa tarde a quem acompanha o Boletim Legislativo. Agora, quem receber o diagnóstico de burnout terá a inscrição, do código ali no atestado médico. Para entender mais um pouco da doença e também do que isso significa, eu vou conversar agora com a Rosângela Maforte, ela é psicóloga e advogada. Rosângela, primeiro de tudo, boa tarde. Essa questão do código ali no atestado, ela também é uma forma de legitimar o burnout? Sim, é uma forma de validar, os sintomas que esse trabalhador
ele vivencia ali naquele ambiente de trabalho, né? Então, uma validação social, uma validação emocional e também jurídica, né? Para que ele possa ser reconhecido na sua dor, ser reconhecido nesse valor, né, aqui do que ele está vivenciando nesse momento, né, que tem aqui vários sintomas do burnout, como a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Exatamente. O burnout, há alguns anos atrás, ele não era um assunto tão frequente, tão discutido, né? Então, às vezes, as pessoas não conhecem os sintomas, não sabem do que se trata. Como que a gente consegue explicar um pouquinho do que é e como funciona ali reconhecer os sintomas do burnout? Uma questão importante que todo trabalhador, né, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome que ocorre no ambiente de trabalho, no exercício do trabalho. E muitos sintomas são ali, às vezes, não identificáveis, né? Como, por exemplo, às vezes você tem uma irritabilidade decorrente ali também de uma sobrecarga de trabalho, um sono também que não é um sono reparador, né? Às vezes ali também uma dor de estômago, uma dor nas costas, dores no corpo. E aí, às vezes, as pessoas elas confundem estes sintomas como outros, né? Então, precisa ter ali uma avaliação, você precisa se observar para perceber o quão impactante está sendo na sua vida, se você não está dormindo, está se sentindo mais irritado, se o seu humor está sendo influenciado pela sua presença no trabalho, pelo seu trabalho em si ali. Então, é extremamente importante. Uma outra questão também que desde a pandemia, né, que nós vivemos aqui, essa questão da ausência de limitação dos nossos horários de trabalho, isso tem se intensificado. Então, esse também é um convite para as pessoas pensarem a respeito destes sintomas, né, o quanto isso está sobrecarregando as pessoas, enfim, né, dentro desse contexto aí de trabalho. Importante, você citou várias questões importantes, né? Uma delas, por exemplo, a questão do sono, ou seja, a gente está falando de algo que começa no trabalho, por causa do trabalho relacionado a ele, mas está presente em toda a vida da pessoa, né? Na vida pessoal, na vida profissional, de todas as formas. Acaba assim, a pessoa ela se sente desmotivada, né, para a continuidade dos seus projetos de trabalho, mas também ela acaba levando isso para a sua vida pessoal, né? Então, se ela não apresenta um bom desempenho no trabalho, se ela não se sente ali, né, capaz de realizar as suas tarefas que habitualmente ela fazia, é claro que ela vai levar isso para a vida pessoal, né? Porque, na verdade, é uma síndrome que ela é incapacitante. Então, dentro da lei, essa pessoa ela tem o direito de se resguardar, de ter uma pausa ali, né, até um afastamento pelo próprio INSS, né? Então, é importante saber como você está se sentindo em relação às suas demandas de trabalho. E dentro disso, né, dessas questões que você pontuou, também é importante ter uma visão, pensar a respeito do home office, né, de como o home office afeta a vida da pessoa? Sim, principalmente, né? Depois da pandemia, nós todos estamos misturando muito as nossas atividades, os nossos compromissos do trabalho com as nossas demandas da casa. E é importantíssimo estabelecer limites e entender até onde vai ali o seu tempo dedicado ao trabalho e aonde que começa o seu momento de descanso, porque isso está, assim, sendo muito, talvez, inconsciente pelas pessoas, porque a demanda só aumenta, o trabalho, né, as pessoas têm compartilhado comigo que as demandas de trabalho, né, as atividades sempre estão ali no seu limite, né, então cada vez mais as pessoas estão trabalhando até mais tarde, 8, 9, 10 horas da noite, e essa ausência de limites também ela vai trazendo esses sintomas, né? Vai contribuindo para o surgimento desses sintomas decorrentes da síndrome de burnout. Perfeito, Rosângela. Muito obrigado pelas suas informações, pela participação. Então é isso, gente. Importante essa questão que a Rosângela falou, né? De estar atento ali ao fim do trabalho e o começo da vida pessoal, ter essa linha clara, né? Que tem ficado aí tão difícil de perceber. Mas informação importante que a gente traz aqui no Boletim Legislativo. Volto com vocês.
Obrigada, Marvin. Toda terça-feira tem dicas de bem-estar no quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou a doutora Natália Reis Fraga, médica infectologista, e hoje vamos tirar as suas dúvidas com relação às doenças infecto-contagiosas. Em caso de contato com alguma delas, o que eu devo fazer? Então, eu devo me prevenir através da higiene de mãos, uso de máscara, caso seja alguma doença transmitida pelo ar, e em caso de aparecimento de sintomas, sempre procurar uma assistência médica. Vamos saber como é que fica o tempo na cidade? Hora da previsão. A tarde desta terça-feira se mantém com sol entre nuvens e há chances de chuva rápida ao longo do dia. A máxima é de 29 e a mínima 19 graus. Amanhã, o dia também será de sol com a presença de muitas nuvens e grande chance de pancadas de chuva no período da tarde. À noite não deve chover. A máxima será de 25 com mínima de 19 graus. E o Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estaremos de volta. Até lá!